Qual foi o montante faturado? O montante faturado foi quase 7 dígitos que a gente chegou No primeiro lançamento. no primeiro lançamento. Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram ou que fazem R$ 2 milhões por ano com as técnicas da Fórmula. Meu Deus, embaracei agora. Embaralhou a língua total. Mas enfim, 2 milhões por ano com as técnicas da Fórmula. Hoje eu tô aqui com o Paulo Fernandes. Tudo bom, Paulo? Olá, Eriko, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui conversando contigo e também poder bater esse papo para que muitas pessoas possam se inspirar nessa história aqui também. Excelente. E só como rege a tradição, no ano passado você fez mais de R$ 2 milhões por ano com as técnicas da Fórmula. Sim, tanto no ano passado quanto nesse ano já também. Ah, já bateu esse ano também, então Sim. tá tendo uma crescente legal. E em que nicho foi? Então, o nicho que eu trabalho na minha empresa, que se chama Vidana, é um nicho na área de desenvolvimento pessoal e espiritual. Trabalhamos com Uau, meditação, com lei da atração, com tudo que ajude a pessoa a ter uma transformação interna para que isso possa se materializar na vida dela. que massa. E como é que você me conheceu? Vamos ver como é que começou tudo isso. Nossa, se te falar que faz tempo isso aí, não é algo recente. Foi eu que te conheci no seu primeiro lançamento, em 2013. Uau! Lá no Oh, faz primeiro do tempo. primeiro, como é que você me conheceu? Acredito que eu devo ter visto algum anúncio, foi alguma indicação de alguém que tinha visto você. Eu lembro até que que você tinha uma assinatura, que era Ignição Digital, que o amigo falou, nossa, você deve assinar isso aí. E eu conheci, vi o seu lançamento na época. Falei, Nossa! nossa, que massa esse negócio, mas, pô, na época eu tive muita objeção se funcionava ou não. Até que eu vi os seus resultados do lançamento e pensei, esse negócio funciona. Meu Deus, então você pegou na época que a ignição digital era uma recorrência, né? Então você pegou nos Isso. primórdios antes da fórmula, inclusive. Antes de eu lançar a fórmula. Que tinha umas asinhas, não sei se você lembra das asinhas Eu lembro. e tal. E quando é que você resolveu entrar? Como é que você resolveu entrar em 2013 ainda ou você esperou um tempinho a mais? Então, naquela época eu estava tentando empreender e surgiu uma oportunidade muito legal de trabalhar nesse mercado que eu tinha muito interesse, que é no marketing digital. E eu fui trabalhar com o Conrado Adolfo, em 2013 também. Logo depois do seu lançamento, Nossa. coincidentemente, eu fui trabalhar com ele. E lá a gente pôde, eu tive acesso, a gente aprendeu a usar a forma de lançamento lá, tanto pela sua versão do método quanto do Jeff Walker na época. E a gente fazia muito lançamento. Eu fiquei 2 anos trabalhando junto com o Conrado, que foi uma experiência incrível na minha vida. E a gente aplicava muito a fórmula de lançamento, principalmente no começo ali na empresa. E aí? E aí, bom, depois teve um caso de... Vou falar que foi amor e ódio assim, com o lançamento, que o lançamento eu sabia que funcionava muito bem. Só que, por uma questão de ego minha, logo depois que eu saí do Conrado, eu comecei a trabalhar tanto com consultoria de marketing digital, eu ajudava a fazer alguns outros lançamentos, como também eu comecei a trabalhar como afiliado e fazer a venda todo dia como afiliado. E eu comecei a ter muito sucesso como afiliado. Era eu, um antigo sócio meu, que nós trabalhávamos como afiliados em diferentes nichos, a gente era top afiliado em diferentes nichos. E com isso, a gente teve uma experiência muito legal, porque eu não preciso de lançamento para ter um grande resultado, eu posso vender todos os dias. Chegou um momento que a gente decidiu parar de trabalhar com afiliação por uma questão de... Eu não me identificava tanto com os produtos que eu vendia. Eu queria muito trabalhar nesse mercado de desenvolvimento pessoal e espiritual. Teve até curioso que uma das vezes, quando eu estava trabalhando como consultor de marketing digital, eu fui prestar consultoria para um player nessa área de desenvolvimento pessoal e espiritual. E, tecnicamente, em lançamento ele fazia tudo errado. Só que ele tinha um resultado muito bacana em vendas. E uma coisa que me impressionou muito, naquela época eu não conhecia tão bem o R2X. Ele tinha mandado só um e-mail para a base dele, de pessoas, de alunos dele, e tinha recebido 60 e poucos vídeos de alunos contando que a vida dele tinha transformado. Eu pensei, nossa, eu quero participar e fazer algo que realmente tem um sentido, que realmente ajuda as pessoas. Depois que eu terminei de parar com a afiliação, eu criei essa empresa que é a Vidana, e durante quase 2 anos a gente só focou em venda no perpétuo, o que funcionou muito bem no começo. Só que a gente começou a ver que a margem da venda do perpétuo ficava cada vez menor. Por um lado era bom porque tinha estabilidade, por outro a gente tinha que se contentar de ter um ROAS de 50%. A gente investia R$ 1 para retornar 1,50, sem tirar imposto, sem tirar nada. Ou seja, quando chegava no ROI mesmo no final, era algo muito baixo. Foi aí que no ano passado eu me rendi. Falei, não, surgiu uma oportunidade de um parceiro, um dos autores que
são parceiros nossos aqui na Vidana. Assim, ó, eu queria contar contigo pra gente fazer um lançamento. Achei, vamos fazer um lançamento juntos. E eu voltei para estudar tudo aquilo que eu tinha aprendido até 2015, que eu tinha parado de fazer lançamento. E quando eu fiz o lançamento, quando eu estava me preocupando em ter ROI de 50%, quando fazendo perpétuo, quando eu fui fazer o lançamento, eu tinha 6 vezes mais o resultado investido. Aí eu pensei, vamos largar esse ego de lado e vamos voltar a fazer o lançamento, que é bem melhor. Desde então, eu tenho feito lançamento praticamente todos os meses. Que massa. E vamos lá, esse projeto na sua volta, o lançamento começou quando? Que ano? Essa volta ao lançamento começou na metade do ano passado. Então, metade de 2020, ano pandêmico. E como é que foi os resultados? Como é que foi o resultado do seu primeiro lançamento nessa volta? Foi um resultado bem bacana. A gente tinha o retorno sobre o investimento deu cerca de 6. E foi nesse momento que virou a chave. Eu pensei, peraí, eu tenho que tirar essa crença minha de que vender todos os dias... E volume? Qual foi o volume? Qual foi o montante faturado? O montante faturado foi quase 7 dígitos que a gente chegou. No primeiro lançamento? No primeiro lançamento. O que você atribui? Você nesse... Ah, porque o cara já lançava, né? Ele já lançava, era uma autora que ela já lançava, ela trabalhava muito bem com conteúdo, foi uma outra virada de chave que eu tive nesse momento. O quanto não só criar e distribuir conteúdo, mas se conectar com a audiência. Então ela já lançava há muito tempo, ela seguia todo o processo. E quando eu fui ajudar com o meu conhecimento mais técnico de marketing, conhecimento de copy que eu tenho ali e trazer a minha equipe para poder ajudar, a gente pôde potencializar isso aí. Então nesse lançamento especificamente eu estava como lançador ali da pessoa, que foi uma experiência nova para mim ali também. E nesse lançamento já foi quase 7 dígitos. Exatamente. E quanto é que você fechou um ano nesse projeto? Reunindo todos os projetos, depois disso eu comecei a me lançar também, que antes eu só trabalhava mostrando meu rosto com produtos perpétuos, eu comecei a me lançar também, comecei a lançar outros experts e no ano passado a gente fechou anos com cerca de 2 milhões e 100. Entendi. No total. Foi aí que você virou faixa preta. Foi aí que eu virei faixa preta. E esse ano já está indo muito bem, obrigado, porque a gente está em julho, 24 de junho, perdão, e você já bateu os 2 milhões novamente, né? Isso. E o curioso é que eu descobri que eu bati os 2 milhões no evento do Insider, quando teve uma dinâmica para ver quais foram os resultados até agora desse ano. Aí eu fui ver, eu pensei, caramba, já bateu 2 milhões esse ano, juntando todos os lançamentos dos experts que eu fiz ali. Incrível como a gente também para pensar no que a gente já evoluiu, né? Exatamente. Incrível como foi. Agora eu te pergunto, olha que interessante. Eu te pergunto, o que você começou lá atrás, desde a fazer lançamentos bem dos primórdios, e agora virou faixa preta, então você já virou faixa branca, você já foi faixa marrom, agora é faixa preta, tá indo para talvez um segundo grau da faixa preta, não sei se esse ano, talvez o próximo ano, talvez, esse ano é possível, tá meio apertado ainda, mas é possível, ano que vem é provável, tem uma grande probabilidade. O que você acha que dica que você daria para um faixa branca? Cara, nem lançou ainda. E você já tanto tempo aí nessa jornada. Eu vou compartilhar alguma história que se repetiu algumas vezes na minha vida. E foi um aprendizado que eu tive com o Conrado quando eu trabalhei com ele. Ele tinha uma frase que ele falava muito, que era chuta a bola e sai correndo. Que tem o mesmo significado de você arremessar o chapéu. Ou seja, começa a fazer que você vai ter a motivação, o medo vai embora. E chuta quando tá correndo, é uma boa frase, né? É uma boa frase, você chuta a bola, agora a bola tá pra frente, tá lá na frente, você tem que correr atrás dela. E eu acredito que seja isso aí para quem é faixa branca, ainda quem tá começando. Às vezes o que acaba travando são alguns medos. Quando eu fui começar a Vidana, eu tava muito certo sobre se ia dar certo ou não ia dar certo. Eu tava com medo de fracassar, e é um projeto que quanto mais você dedica a sua energia para alguma coisa, você às vezes coloca muitas coisas em jogo. Até sua autoimagem falou, se eu errar nesse projeto eu não sou ninguém. Então eu demorei mais meses do que eu precisaria ter demorado para começar a empresa. E chegou um momento que eu pensei, basta, pô, vamos parar, vamos entrar em ação, vamos entrar em campo. Porque quando você começa a agir, começa a surgir novas possibilidades para você. E naquele momento eu estava lançando um curso meu pela empresa, isso foi em 2018. E eu tinha feito uma carta de vendas ali, para ele era carta de vendas em texto ainda, na venda ali dele. E eu não tinha o produto pronto. Eu sabia que na próxima semana ele ia estar pronto, terminar as edições dele. E o que eu fiz? Eu pensei, não, eu não vou esperar mais.
eu coloquei para vender o produto, comecei a anunciar, e eu lembro que saiu a primeira venda. Naquele mesmo, tipo, 1 hora depois que eu coloquei para vender o curso, saiu a primeira venda. E eu pensei, caramba, tudo aquilo que eu estava pensando, todos aqueles medos se evaporaram naquele momento. Só que ao mesmo tempo eu não tinha um produto para entregar. E para aqueles poucos alunos que tinham comprado naquele dia, que ajudaram a validar a minha oferta e que eu estava no caminho certo, eu devolvi o dinheiro e falei assim, ó, na semana que vem vai estar pronto, mas eu quero que você tenha certeza que você tem uma boa experiência com a gente. Eu devolvi aquele dinheiro. E foi uma quantia pequena, perto da validação da oferta, validação do negócio que já estava começando a existir. Então, o conselho que eu dou, baseado nessa história, baseado no chuta a bola e sai correndo, é realmente chuta a bola e sai correndo. Haja, coloca o seu primeiro conteúdo no ar, coloca o seu primeiro produto no ar e você vai saber que não vai estar tão bonito quanto você esperava, o produto não vai ser tão bom quanto você esperava e talvez não faça nenhuma venda, mas a partir do momento que você se expõe a um risco, você começa a agir, as coisas começam a aparecer para você, você vai descobrir novas coisas que você vai melhorando. Aí com isso é só debriefar e melhorar e vai avançando nessa jornada. Debriefar e melhorar, debriefar e melhorar. Debriefar é a arte de falar o que você cometeu como erro, o que você faria diferente, né? É interessante isso. Quais foram os erros que você cometeu no passado em lançamentos, especificamente? Tem alguma coisa que salta à sua mente? Olha, Na sua mente? Alguns erros. Cara, eu cometi esse erro. Assim, mas pode, mesmo que seja técnico mesmo, assim, cara, o que você já cometeu que você assim, pô, esse aí eu não vou fazer mais? olha, erros que aconteceram em lançamento. Teve uma coisa que eu aprendi recentemente a melhorar, a implementar melhor, foi trabalhar o PPL, a parte antecipando o lançamento ali mesmo. Tem o modelo de fazer lives e todo o PPL ele tem a função do quê? De deixar a pessoa preparada, ali tomar maior consciência do seu produto, de você também e quebrar as objeções das pessoas. Essa é a minha visão sobre o PPL. E eu não fazia isso aí. Eu chegava, preparava tudo ali, anunciava e levava as pessoas para o lançamento. E eu perdia muito engajamento entre o primeiro e o segundo CPL porque as pessoas não estavam preparadas ainda. As pessoas chegavam frias no primeiro dia ali. Então, quando eu comecei a melhorar o CPL e também melhorar toda a parte de conteúdo que vinha antes, para as pessoas criarem uma conexão comigo, se identificar comigo ou com o expert que eu estou lançando, isso começou a facilitar bastante, porque as pessoas continuavam de aula em aula, estavam comprometidas com a causa e muitas das objeções que elas tinham, elas já não levavam para os CPLs do lançamento, elas já tiravam antes, já lidavam com essa objeção antes. E vem cá, erros e acertos ao lidar com o expert. Rolou erros também? Sim, eu tive boas parcerias e parcerias que não foram tão boas. Assim, com expert é um negócio muito bacana porque você pode unir forças aí. Às vezes, algo que eu não sou tão forte é me expor. E algo que eu tenho melhorado muito nos últimos tempos. Me expor como expert, assim. E com expert, já tive, antes mesmo de ter a Vidana, já tive outras parcerias que não davam certo ali. Às vezes o expert ele não está disposto a trabalhar com determinada oferta. E a gente adequa quanto isso aí. Acho que o erro gera uma oportunidade de aprendizado, assim. Qual foi o erro? Um erro, teve questão de... Deixa eu lembrar. Alguma coisa com expert. Vou pegar algum caso mais antigo. Quando eu estava lançando antigamente expert. Quando a gente trazia uma promessa, uma oferta, e o expert fala, não, isso eu não falo. Geralmente quando o expert ele tem muito a perder... Como, por exemplo, teve uma época que eu ia lançar um médico, isso faz muito tempo, antes de ter empresa, ali, na época eu fazia consultoria. E quando a gente ia trazer uma promessa para ele, às vezes é uma promessa que ele fala, não, eu não vou aceitar fazer essa promessa porque eu tenho muito em jogo, tenho muitas coisas em jogo. E com isso você vai ter uma flexibilidade. Eu ainda tem muitas coisas em jogo? Como assim? Qual promessa? Imagina que eu vou lançar você tem uma carreira estabelecida. Eu vou fazer uma promessa, vamos supor, uma promessa, um médico ele trabalha com um nutrólogo, por exemplo, ele trabalha com a área mais de emagrecimento e tal, se eu não posso fazer uma promessa mais focada em emagrecimento para um médico, porque ele tem medo do CRM, por exemplo, e faz sentido. E principalmente naquela época, voltando a 2015, quando eu ainda fazia lançamentos, não tinha essa ideia de vou construir muitos conteúdos para criar essa autoridade e educar as pessoas para depois vender. Não, era lançar, você tinha uma promessa forte para você poder lançar. Naquela época o mercado não estava tão maduro para a gente chegar nesse momento que eu tinha que construir minha marca, construir minha imagem para as pessoas se conectarem com isso. Então, quando a gente traz, eu faço fazer todo o estudo e continuo fazendo estudo de oferta, estudando o mercado. Uma coisa que eu adoro fazer é fazer pesquisa com a audiência. Com a minha audiência eu faço todos os meses. E a gente entende que as pessoas querem, mas nem sempre a gente consegue oferecer com o expert o que as pessoas querem. Porque pode esbarrar em alguma coisa que ele não queira oferecer para a pessoa ali. Entendi. E o erro é?
O erro, nesse caso, é talvez um erro meu, é ser inflexível no momento e entender que dá para trabalhar de outra forma com o expert. Entendi. Então naquela época você falou, não quer, então beleza, tchau. E bem isso. E foi assim, exatamente assim, não quer, não tá querendo vender, então é melhor não ir. E com isso eu fui me adequando aos poucos, aí, principalmente nesse momento que eu voltei a lançar. E como é que você faz hoje? Quando bate na mesma potencial, mesmo potencial desafio? Eu converso e eu entendo para ver como que eu posso vincular essa promessa com a promessa que o expert quer trazer. Então ele não quer. Rolou isso na prática alguma vez? De você Nesses últimos tempos. ter uma promessa negada, vamos dizer assim, e aí você conseguir achar um meio termo, vamos dizer assim. Olha, Érico, recentemente não teve. Porque como eu trabalho, eu estou focado só em expert nesse mercado nosso aqui. Então eu conheço muito, muito bem o mercado. Isso foi algo que foi muito proveitoso para a vida. Eu conheci muito o mercado de desenvolvimento pessoal e espiritual. E o que isso possibilitou? Que eu conhecesse também a expert, a gente faz entrevista, a gente aprofunda. E quando eu vou entregar uma promessa, eu vou entregar uma promessa que seja mais próximo dele. Talvez a gente vai lapidando um pouquinho ou outro ali para que a gente possa entregar algo que seja próximo dele, próximo à audiência dele. Porque a audiência do expert é diferente da minha audiência. Dos experts ali. Tipo, a pessoa que se conecta comigo não necessariamente é que conecta com os outros experts. E por isso tem algo muito positivo da gente juntar todas essas forças ali. Não, entendi. Você conhece o cara tanto agora que você tende a não ter esse entrave, esse desafio. Porque quando você são pequenas coisas, não é um negócio de bater na mesa tem que ser desse jeito e o outro não quero desse jeito. Não, a gente vai adequando, mas são poucas coisas, assim, por conhecer tão bem os experts. Tô ligado. E o mercado também. Qual que é o seu produto carro-chefe? Qual que é o que mais fatura? O que mais fatura, meu, agora é o que a gente recentemente lançou, que é o Tríade da Abundância. E a gente teve um anterior que era o Chave da Abundância também. Ele com experts ou com você? Esse último agora é comigo, que é o Tríade da Abundância. O outro é com um expert fazendo junto comigo também. Então, peraí, o seu produto que mais faturou em 2021 foi o Tríade da Abundância? Em 2021 foi uma parceria que eu fiz com uma expert, com a Amanda Dreher, que se chama Infinity Realize, que é um produto muito legal. Ela faz é especialista em meditação. A Amanda e o Nico são pessoas incríveis, assim. E eles é um caso típico de trabalhar muito bem a promessa, porque a gente se conhece tão bem que não tem essa ruptura, assim. Dá pra fazer um negócio muito bacana ali. Que legal, eu conheci, fiz umas meditação com a Amanda já e tal. É mesmo? Me deu umas dicas boas, lembro até hoje, eu pratico, né? E qual foi a promessa desse produto? O Infinity Realize, ele é um produto focado em criação de realidade. Ele está um pouco próximo da questão de realidade, como é que é isso? Bom, criação de realidade, o que significa? Às vezes você está vivendo uma vida que você não gostaria. Tipo, você está passando por dificuldades, tudo, e muitas coisas não estão passando no seu campo de visão. Você não consegue enxergar o que está acontecendo na sua vida, você não consegue... A criação de realidade está muito próxima a alcançar metas. Também está próximo à lei da atração, por exemplo. A pessoa quer ter uma vida diferente, o aluno quer ter uma vida diferente, só que por mais que ele se esforce, a forma como ele está agindo não está fazendo essa mudança que ele quer. É você sentir que você está andando em círculo, dando murro em ponta de fato, você não consegue agir. E a Amanda ela trabalha muito numa mudança terapêutica e também através de técnicas também de meditação, para a pessoa ter uma mudança interna, lidar com alguns bloqueios que elas têm energéticos, para que ela consiga realmente andar e realizar os sonhos delas. Então a mudança de realidade é sair daquele ponto A que a pessoa está, que ela não está feliz, para ela chegar no ponto B. E o veículo é terapia, mudanças... É uma técnica, são técnicas específicas, que chama técnicas Infinity Realize, o mecanismo único, né, o veículo dela. E são técnicas que... Você aplica isso? Ou na verdade você não é o avatar desse produto? Eu aplico, e não só eu, mas todo mundo da minha equipe. A gente faz os treinamentos dos experts para a gente realmente entender o que o aluno está passando ali, qual que é a situação dele. A gente vai realmente... A gente faz uma imersão ali mesmo, ali no mercado. E eu sou apaixonado por meditação. Todo dia eu separo 1 hora por dia para meditar ali. Você consegue dar numa sentada só ou em várias? Não. Eu faço 20 minutos, aí eu dou uma respirada por 3 minutos, aí eu volto, depois eu volto. A primeira vez é mais difícil que a segunda ou a segunda é mais difícil que a primeira? Na meditação? É. Depende do dia. Tem dia que você está muito agitado antes de fazer a primeira meditação. O objetivo da primeira meditação é talvez abaixar toda aquela poeira. Só que tem dia que você, quando já está na segunda ou terceira vez, você já começa a pensar no que você vai fazer na sequência. Você começa a sentir incômodos no corpo. E parte do treinamento da meditação é você
notar isso que apenas é um fenômeno que está acontecendo dentro de você. É um pensamento que está aparecendo na sua mente, que pode sumir, é uma dor, que é uma resposta que seu corpo está assumindo. Então, você observar isso aí. Depende do dia. Tem dia que começa um pouco mais difícil, depois vai com uma leveza que dá vontade de ficar lá o dia todo. E tem outros dias que no final eu não vejo a hora de terminar. Massa, eu tô ligado. Enfim, dicas pra faixa marrom. Agora a gente não tá falando mais de chuta a bola e sai correndo. O cara já chutou a bola, já pegou, já teve um pequeno sucesso, já viu que é verdade. Desistir ele não vai. Eu acho que o faixa marrom desistir ele não vai, porque ele viu o gostinho do 6 em 7, ele viu acontecer. É difícil dele desistir. Porém, muitos faixas marrons demoram pra chegar na faixa preta, empacam ou não chegam tão rápido quanto gostariam. No seu ponto de vista mais observacional, assim, que dica você daria para um faixa marrom? O faixa marrom, acho que talvez, como ele já sabe um pouco já sobre o mercado, já conhece um pouco o público, ele testou uma oferta e ela está validada. Acho que a melhor coisa que ele pode fazer agora é conhecer melhor esse público, entender tudo que está travando as pessoas e gerar muito conteúdo e distribuir para que essas pessoas vejam outras pessoas similares aos compradores dele, vejam ele como uma solução. Então, é trabalhar com a boca do funil. Ele sabe que a parte de baixo do funil, teoricamente, que é a parte que ele faz o lançamento, ele consegue converter bem. Então, chega o momento dele trabalhar com fazer com que mais pessoas não só conheçam ele, mas gostam dele. Então, minha sugestão, talvez já estão trabalhando com conteúdo para ter chegado na faixa marrom, mas é ser obsessivo com o que o avatar dele, o cliente dele está falando, para poder trazer realmente aquilo que ressoa com as pessoas da audiência dele. Então, eu acredito que criar conteúdo que vai levar a pessoa para a venda, acho que talvez é a parte fundamental ali para faixa marrom. Top, não intensificar conteúdo. Como é que você faria isso? Como é que eu faria? Primeiro, começa sempre com pesquisa. Então, o que eu já analisei de dados de pesquisa desde a época que eu era afiliado. Uma das coisas que eu fazia como afiliado geralmente ele está lá só vendendo para outra pessoa. Mas eu queria realmente entrar de cabeça. E eu lembro que para alguns players de mercado de emagrecimento, concurso público, saúde alternativa, eu fazia essas pesquisas aprofundadas para realmente entender o que passava na cabeça da pessoa. Eu lembro que num player específico de emagrecimento, ele trabalhava com exercícios físicos, eu fiz uma pesquisa que eu lembro que chamei um garoto lá dos Estados Unidos que eu tinha contratado para fazer análise de cluster para ver quais segmentos ele poderia trabalhar no mercado. E com isso eu vi que o melhor público para ele eram de mulheres acima de 32 anos que tinham acabado de ter filho e que usavam como a principal objeção o problema no metabolismo. E com isso ele começou a colocar depoimentos, começou a trazer provas, trazer conteúdos focados nessa audiência. Então, o que eu sugeriria como primeiro passo? Pesquisar e ver nas palavras dos alunos ali qual é o maior problema dele, que é uma base das perguntas que a gente trabalha, qual barreira você enxerga para você alcançar o seu resultado. Geralmente a barreira é a objeção que a pessoa dá, a desculpa que ela dá para si mesma. E como seria a sua vida se você alcançasse e como seria a sua vida se você não alcançasse esse resultado que você deseja, para ver qual que é a visão boa e catastrófica dessa situação. Com isso você vai conhecer tão bem a pessoa, as objeções dela, qual o problema ela está passando, e você pode criar conteúdos focados nessas dores que elas estão tendo para que você possa ajudar a pessoa e ela dar um voto de confiança em você para quando talvez chegar no lançamento ela comprar de você também. Total. Qual é o seu processo de responder objeção quando você tem uma? Você tem algum processo ou você simplesmente naturalmente vai pensando nas razões de como enfraquecer ela? Eu aprendi um processo recentemente que eu vou aplicar hoje, mas aqui é algo que eu vou aplicar hoje, então não é algo validado. O que eu trago como quebrar a objeção é analisar todos os depoimentos que a gente tem, através dos R2X que a gente faz na empresa, e ver quais desses depoimentos realmente conversam com a objeção da pessoa. Então, a gente tem muitos depoimentos aqui na empresa, e a gente cataloga todos esses depoimentos para ver quais objeções eles acabam quebrando. E com isso, no processo, antes mesmo do lançamento, a gente traz alguns depoimentos e durante o lançamento, nos CPLs, a gente também deixa alguns depoimentos para realmente mostrar que, talvez você está surgindo uma vozinha na sua cabeça que não é possível, mas olha essa pessoa que tornou isso possível na vida dela. Essa é uma boa apresentação de evidências, né? Porque o depoimento é uma apresentação de evidências sobre que aquilo foi quebrado, pelo menos por aquela pessoa que quebrou. E quando você não tem evidência? Quando você não tem evidência... A objeção é nova ou... Pode ser que seja alguma coisa que tenha passado pela sua vida. Eu gosto muito de contar histórias. Eu contei já algumas histórias aqui na nossa conversa. E quando você conta histórias, às vezes a história tem um significado, algum sentido. Às vezes você passou por essa mesma objeção, a mesma dúvida que a pessoa teve. E com isso você pode, através da sua própria história, trazer isso aí. Agora, como é uma objeção nova, você pode
tentar quebrar de forma racional, mas é muito difícil você quebrar uma objeção de uma forma racional. Falando de A mais B, assim, minha objeção é eu não tenho dinheiro para comprar talvez tal produto, que é uma objeção que surge novamente. Geralmente é porque a pessoa não viu o valor ali. E por mais que você tente explicar de forma racional para a pessoa que ela pode parcelar, pode fazer de tal e tal forma, isso não vai acabar realmente movendo a pessoa emocionalmente para ela tomar a decisão dela de compra. Então, racionalmente não é algo que funciona. Uma forma emocional é você, através de contar histórias, e contar uma história genuína sua ou de algum aluno que passou por isso, ou talvez da própria evidência de algum outro aluno que contou que passou pela mesma situação e teve essa transformação. E se você não tem uma história? Você não passou por essa situação? Não passei por essa situação. Nem você, nem seu aluno passou. Uma outra forma pode ser fazer entrevista com alunos da mesma forma que a gente está conversando agora e trazer perguntas ligadas a essas objeções. Mas quando eu não tenho alguma evidência, alguma coisa que eu possa trazer, eu vou acabar trazendo a parte lógica, mas não sei que funciona tão bem. Então não tenho tão claro isso aí. Entendi. Show de bola. Não, eu acho que é sempre... Qual que é a sua experiência sobre isso aí? Surge uma objeção nova, Não tem. A base, pra mim, é uma pergunta que eu me divago, né? Eu fazia isso um pouco mais naturalmente, mas eu vejo que não era natural pra minha equipe, por isso que eu acabei perguntando. Eu gravei até um áudio no Instagram recentemente sobre isso. Eu não gravei essa parte do áudio não, mas eu penso comigo, a objeção é válida? A objeção é válida? Tipo, que se eu tivesse no lugar dele, eu deixaria de comprar por causa dessa objeção? Realmente? E, assim, do fundo do coração, será que a objeção é válida? Será que... Porque a gente está querendo vender, né? Uhum. Mas será que é válido? E se não é, de verdade? Por que não é? E geralmente, pra mim, a introdução eu não sei. Eu me boto no lugar dele que se ele tá tendo aquela objeção, se eu chegar... Vamos lá. Se eu acho que a objeção não é válida, isso é, na minha opinião real, visceral mesmo, aquilo não é uma razão para ele não comprar. De verdade. Assim, fora eu tô ganhando dinheiro, ele tá me dando dinheiro, aquela coisa. Mas se aquilo visceralmente não é verdade... Mas para você é verdade, porque eu escuto mais o que as pessoas fazem e sim do que as pessoas falam. Então, das duas, uma. Ou a objeção é essa mesma, né? Você tem uma objeção X, ou a objeção é essa mesma, só que eu tenho mais informação que você. Então, você está tomando a decisão baseada na informação que você tem. Se eu tivesse no seu lugar, eu também tomaria, mas eu preciso inserir um ponto de informação. E qual que é esse ponto de informação? Tem que ter algum, porque eu acho que verdadeiramente é válido. Então eu valido você. Então aí a introdução de uma nova carta no baralho. É basicamente isso que eu penso. Agora tem um outro problema. Quando a objeção não é objeção. O que acontece muitas vezes, o que a pessoa expõe normalmente não é o que ela está realmente travando ela. Aí o único jeito é você abrir a tentativa de abrir o jogo e a argumentação que você está falando isso, mas não é isso. Porque se fosse isso ia acontecer, né? Você pode construir um caso lógico que aquilo que ela está falando não é o que ela está falando, é outra coisa. É o clássico evidências, né? Evidências do Chitãozinho Chororó. Já viu essa música? Sim. Quando digo que não, como é que é? Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Nossa, que louca. Na cabeça dela, ela diz com visceralidade, não quero mais você. E se tem tanta gente que gosta dessa música, é porque isso acontece. Eu tenho medo, aí ele conta a objeção real, né? Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que estou em suas mãos. Então, na verdade, o que ele está falando nessa música? Que a objeção não é objeção, é uma coisa por trás da objeção. Então, a objeção dela, eu vou chutar que é dela, é o medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos, mas eu posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Então, qual que é a objeção? Medo de falhar.
Só que como é que ela diz essa objeção? Não te amo, não te quero. Então assim, a objeção não tem nada a ver com a realmente razão. Então, às vezes, eu jogo com duas possibilidades. Objeção, a primeira possibilidade, e isso é uma especulação tamanha, maior impossível, né? Mas eu me pergunto, se eu vou com a possibilidade número 1, que é a objeção, de verdade. Uma que eu estava tratando recentemente era do cara da fórmula. Ele acabou de comprar a fórmula, eu estou pedindo uma aqui então para ele ir no Mundo FL. E ele falou, cara, eu já tenho a fórmula. Eu vou estudar a fórmula primeiro antes de ir para o Mundo FL. Né? Vou pegar esse dinheiro e investir em tráfego, em anúncio. É isso que ele pensa. Só que aí eu me pergunto, eu acredito que essa objeção é a objeção mesmo? Ou tem alguma coisa a mais? Nesse caso, no meu chute, eu acho que não é uma objeção a evidências, que tem uma coisa, medo de falhar. Eu acho que ele está racionalizando que é melhor colocar quinhentão em tráfego, porque ele já pagou 10 mil na fórmula. Você tá entendendo? E aí, beleza. Aí eu penso, mas se eu tivesse no lugar dele, eu faria isso? E por que não? Então esse é o meu processo, assim, saber. Eu fico procurando fazer isso, mas eu acho que cada quebrador de objeção tem o seu processo. E algumas pessoas naturalmente quebram objeções, né? Contando uma história. É porque, assim, esse da fórmula e tal, eu não tenho estudo de casa. Essa eu não tenho estudo de casa, não tem história. Eu não senti isso. Talvez tenha encontrado um cliente que sentiu, mas eu não... Conseguir essa entrevista agora vai ser difícil. Mas assim... Do outro lado, você tem alguns alunos que começaram a fórmula, deram um voto de confiança e foram pro evento, e foi no evento que eles deram um clique. Definitivamente. Eu tenho capacidade de buscar isso. Eu tenho capacidade... Com o tempo, dado o tempo, então assim, quando a objeção está mapeada, dado ter terminado o tempo, eu consigo cada vez melhorar, né? Tipo, agora eu começo com essa racionalização, como você próprio disse, porque eu não tenho a parte da emoção, mas essa aí vai estar arquivada. A hora que surgir numa entrevista, num faixa preta, aí se eu vou... Opa, galera, surgiu a evidência para isso. Tá? Mas eu fico pensando nisso. Mas eu acho que aquela clássica frase do Flávio Augusto, uma estratégia baseada na verdade é sempre poderosa, né? É a verdade. Eu estava perguntando para a pessoa da minha equipe que estava lidando com essa objeção na época, e eu perguntei para ela a seguinte pergunta: cara, se você não tivesse o que comer, já tivesse a fórmula e não tivesse o que comer, tivesse dinheiro para comer, você pagaria 500 pau no Mundo FL? E ela que estava escrevendo a copy. E ela falou assim, sinceramente, não. Se não tiver o que comer. E aí eu percebi que, ela não acreditava nesse nível de extremismo que o Mundo FL era o maior investimento para ela. Só que, agora, lembra, eu tô vendendo o Mundo FL, mas eu tô me distanciando disso, sabe? Distanciando da venda. Se eu não tivesse o que comer, eu comprava o Mundo FL? Eu comprava. A minha racionalização, isso é no mundo érico, na Ericolândia, né? Minha racionalização é que ele te divide em 10 vezes, dá R$49 por mês. Eu arrumava R$49 em um mês. Eu ia pedir dinheiro na rua, nem que seja eu acho que um flanelinha faz R$49 por mês. Eu acho que eu conseguiria me endividar em R$49 por mês. Eu acho que eu conseguia achar alguma coisa na minha casa para vender por R$49 por mês. Que é menos de R$4 por dia. E eu acho que se eu já tivesse a fórmula e soubesse o que eu sei do Mundo FL, né? Por exemplo, eu sei o que vai acontecer lá. Eu acho que é o melhor, eu deixaria, sei lá, eu daria um jeito. Nem que seja pedir dinheiro na rua. Nem que seja... Tem um amigo, o meu primo, o Rafael Araújo, da Cachaçaria Nacional, sabe ele? Quando ele era pequeno, ele se sujou sujou a cara, fez uma caixinha com um negocinho pra ir pedir. Ele fingiu que ele era um menino de rua pra ganhar dinheiro. E ganhou. Você acredita nisso? O cara era um encapetado, assim. Mas assim, eu não sei se isso inclui mentir, eu não sei se eu entraria nesse processo que pra mim a integridade não é vendida. Mas assim,
eu descobri que visceralmente, de verdade, eu acho que é o melhor. E ela não achava. Então quer dizer que eu estava mais convencido naquele momento da ideia, devido ao extremo do caso. Eu não sei se eu faria isso com o Insider, mas com o quentinho do FL, sabendo que tem lá. Então assim... E só com o conhecimento que a pessoa tem no Fórmula, ela pode, desculpa até te interromper, ela pode utilizar até para vender uma consultoria. Ela pode... Tá aí, Teve estamos arrumando exemplo, um jeito, né? Não precisamos... Tem um exemplo lindo de uma aluna de um dos nossos treinamentos, ela tinha que investir R$700 para comprar o treinamento. E ela não tinha esse dinheiro. Ela fez salada de fruta, vendeu durante 2 dias. E ela conseguiu R$700 para comprar à vista, vendendo salada de fruta. Quantas histórias a gente tem disso aí? Que se você realmente sabe quanto vai mudar a sua vida, um evento como esse, um treinamento como a gente faz, você dá um jeito. Eu daria. Por exemplo, quando ela me perguntou isso, quando eu perguntei pra ela visceralmente, eu falei assim, cara, considerando o fato que eu tenho um carro, nem todo mundo tem, eu sei, mas eu tenho. Eu faria umas 2 horas de corrida de Uber a mais por dia. Cara, eu acho que com 2 horas por dia, 1 hora por dia, eu acho que dá 40 por mês. Pô, se não der R$40 por mês nisso, o que dá? Entendeu? Então, assim, a gente acaba achando um jeito de fazer, mas, assim, eu entendia que a minha visceralidade em acreditar naquele evento ainda estava um nível... Ela acreditava bastante, mas a minha estava um nível um pouco mais extremo. Então, era baseado nisso que eu ia tirar essa resolução. Mas é porque eu acredito muito, assim. Então, eu não tenho essa resposta, não, mas é assim que eu penso. Será que eu acredito mesmo? E tem umas que a gente descobriu, assim, na pesquisa, que são boas, assim, e que eu titubeei. Tipo, tem umas que eu titubeei. Quais? É que eu não lembro aqui. Cara, mas vamos ver se eu ainda tenho. É que eu escrevi. É que eu acabei focando na que eu tenho. Deixa eu ver aqui, plantão de... Deixa eu ver se eu... Uma que eu titubeei bastante. Eu já não consegui aplicar o que eu fiz no FL. Eu vou ter mais overdose de informação. E sabe por que eu titubeei? Por quê? Porque eu vou aplicar a overdose de informação na cabeça das pessoas. Eu sei disso. Eu vou aplicar uma overdose de informação. E eu vou fazer isso clinicamente com uma intenção. A intenção de vender o ensaio. Porque eu acredito, e aí vem do acredito. Eu acredito que o ensaio, nada é tão poderoso quanto o ensaio. Eu acredito. Só que eu não sei se eu vou falar isso pra ele. Tô falando isso aqui ao vivo, né? Para as pessoas que estão aqui. Então, assim, alguma coisa me parou. Porque eu sei que uma das ferramentas que a gente usa é um pouco de overdose de informação para você vender um programa que te ajuda a implementar essa informação toda. Né? Então, é íntegro. E não é só isso, né? Então, se o cara tá com medo de overdose de informação, eu ainda titubeei. Assim, eu tenho que trabalhar. Eu acho que a gente trabalha uma em cada vez, né? A pessoa só consegue entrar no Insider participando do Mundo FL? Só. Não. Só. No momento ela só. tem esse caminho para livrar dessa overdose de informação através do Insider, né? Que é o próximo passo dentro do mundo, né? Pra ter uma guia, né, da pessoa. Então, parte do mundo, o problema é a solução. No mundo vai ter tanta sacada de verdade. E eu tenho que entregar sacadas de verdade. Eu não posso... Vai ter tanta sacada, em via de regra, que no final vai ser natural para alguns querer ajuda na implementação dessas sacadas. Que elas funcionam e elas são completamente implementáveis independentemente. Elas não precisam de ajuda. Mas eu acho que muita gente vai querer essa ajuda. É isso que a gente oferece no Insider de uma forma ou de outra. Ajuda, motivação, análise. Tem algumas coisas que não é só isso, né? Mas enfim, você faz parte, você sabe. Então, assim... A parte é incrível. A forma como é estruturado o Insider é um negócio que é fora do comum, assim. E me inspirei muito para melhorar os treinamentos que a gente tem na empresa também. Cara. Então, assim... Porque eu conheço o Insider por dentro, eu sei que nada é tão poderoso quanto, na minha opinião, daquilo que eu vi. E, de novo, galera, relaxa porque eu ganho dinheiro com isso. Então, você pode achar que eu tô vendendo isso, mas nesse momento aqui eu tô conversando sem filtro. É realmente brutal, assim. E os números são brutais, aquela coisa toda.
E o bicho pega lá dentro, né? A gente força é a palavra errada, mas a gente incentiva fortemente a pessoa a lançar várias vezes. É tipo se... Eu costumo dizer, se fazer exercício, ir pra academia, o insider é o exército, alguma coisa do tipo. É bem mais intenso. Mas assim, então assim, às vezes algumas assim eu titubio, mas assim, eu acho que quando chegar nessa hora eu vou dormir algumas vezes, vou perguntar o que eu tenho que falar pra ela, nem que seja a verdade. A verdade, ó. Deixa eu te falar. Aí eu falo, vou te colocar mais informação ainda e vou te dar uma solução. E aí, excesso de informação nunca mais vai ser um problema. Dentro do Insider não é. Dentro do Insider não há excesso de informação. Há um passo a passo. A gente chega a planilhar a parada para a pessoa, né? Planilhar. Planilhar essa planilha. Bota um navegador do lado dela, que é uma pessoa que ajuda ela a correr a planilha. Bota um analista de faixa preta para depois que ela correr a planilha, debriefar. Então, excesso de informação nunca mais vai ser o problema da pessoa. Pode ser outro. Preguiça, medo, mas excesso de informação não vai ser. Então, e assim, até o medo e a preguiça na comunidade acabam ajudando. Também os outros alunos que estão com medo, com preguiça, alguma coisa interna travando, a comunidade ajuda. É por isso que dá tanto resultado. A planilha, que é um checklist, é só você pensar na próxima coisa que você tem que fazer. E que torna muito simples para você. E se você ainda conseguir se perder na planilha, tem uma pessoa que tem um nome, que ela te conhece desde o tempo, que está lá pessoalmente, é tipo um gerente de conta, né? Então, um navegador, a gente chama de navegador. Então esse problema não vai ter mais. Então assim, mas assim, umas coisas que eu fico... E tem algumas. Deixa eu ver... Tem algumas que eu ainda... Mas é interessante conversar sobre resolução de objeções, né? Porque as do Fórmula eu faço igual você. Porque eu lanço Fórmula tantas vezes que acho que já surgiram todas. Então tem um estudo de caso para cada objeção, né? A do Mundo FL, como um produto mais novo, lançado menos frequentemente, eu tenho menos, né? Daqui a pouco, agora a gente tem Mundo FL 2 vezes por ano. Então vai ficar mais afiado. Eu costumo dizer também que o Mundo FL antigamente, quando eu tinha uma vez por ano, precisava vender ele. Ele é tipo mel na prateleira, onde todo mundo já quer mel. Tipo, tem uma frase que eu vi no Instagram de alguém agora: 95% dos vendedores de carro não vendem um carro, eles são vítimas de uma compra. tipo, o produto, a pessoa já estava lá para comprar de qualquer jeito, não está vendendo, né? E assim, o Mundo FL eu sempre fui vítima da compra do Mundo FL, porque eu não vendia, não fazia lançamento. Só que quando eu tinha que a capacidade de fazer isso 2 vezes por ano, agora eu não podia ser mais vítima de compra. Né? Eu queria fazer o mesmo Mundo FL 2 vezes por ano, mesmo tamanho. Aí eu tive que resolver as objeções, tem que arregaçar as mangas. Sou vítima de compra, né? Mas Paulo, bom papo, hein? Bom papo.